A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, nos encontramos em mais uma edição do Cresce SC. Sejam bem-vindos. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é essencial para o crescimento das empresas. A gente vai falar sobre inovação, gestão, incentivos fiscais e, claro, sobre comunicação e liderança, que é o tema do nosso podcast. Para falar sobre tudo isso, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o João Carlos Harger Júnior, ele que é advogado há 16 anos. O João é sócio da Harger, Salmeron e Rossi Advocacia, da Sterling Corp e da Marmont Business Advisor. Ele possui formação em Direito pela Univille, MBA em Business Law pela FGV do Rio, especialização em Direito Tributário pelo INSPER e outras especializações em Direito, Economia, Comercial e Marketing. Além disso, ele foi professor universitário e hoje é diretor de Inovação e Gestão da Escola Superior de Advocacia. João, seja muito bem-vindo ao nosso Cresce SC. Obrigado, Melina. Agradeço a oportunidade, cumprimentar aí todos os ouvintes. Meu nome é João Harger, eu sou sócio e fundador da HSR Advocacia, sou sócio da Sterling Corp, que é hoje tem uma das verticais do Lide em relação à tecnologia na área tributária, e também empreendo no setor imobiliário com a Marmont. A gente trabalha com o mundo corporativo em expansão empresarial, BTS, enfim, várias soluções. E é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho que a gente pode trazer para os empreendedores, para os empresários da região. Que ótimo, João. E aproveitando, como é que foi? Tu tens uma trajetória bem diversificada, né? Toda ela no direito. Então, como é que foi a escolha pelo direito e essas mudanças que aconteceram no caminho? Olha, a escolha pelo direito é algo difícil, né, de rememorar. Mas eu sempre tive muita facilidade assim com alguns temas, né, história, enfim, no colégio, né, sempre fui um pouquinho avesso às outras matérias, sempre fui das humanas, né, então acho que foi um processo natural, né, não tinha ninguém na minha família, enfim, que estava no direito. Mais tarde meu pai acabou indo para o direito, meu pai sempre foi empresário, mas também fez faculdade, enfim, e a gente fundou o escritório, né, HSR, em 2008. E eu entrei em 2009, né? Já era estagiário, né? Desde o início ali. E eu acho que o mais fundamental assim na trajetória, até uma coisa importante para repassar algum ensinamento, talvez assim, diria dessa forma, quando a gente vai empreender, a gente sempre fica muito preso, né, na parte técnica, né? Ou seja, né, vamos pegar o meu caso aqui no direito, no processo, enfim. E eu acho que tem muita coisa importante que não tem na academia, não tem na faculdade, que nos transforma em um advogado empreendedor, né? Nos transforma em alguém que consegue enxergar além da demanda, além dos processos tradicionais, né? Então eu sempre busquei, né, dentro do escritório, desde muito cedo, marketing, gestão, enfim, e isso fez com que naturalmente eu migrasse para a gestão do escritório. Obviamente que não é full isso, né, porque o escritório é a pessoalidade, é a prestação de serviço, é o advogado, mas ter aquela visão de não ser um escritório tradicionalmente visto, né, pelas pessoas, mas sim uma empresa. Então o que uma empresa faz? A empresa busca melhorar processo, a empresa busca uma melhor jornada para o cliente, a empresa busca formas de transformar aquele produto que às vezes é muito comoditizado, né, que é o serviço jurídico, em algo que eu enxergue soluções, que eu enxergue dinheiro no bolso do cliente, que eu enxergue formas de melhorar também a empresa, seja nos processos internos, vamos pegar RH com trabalhista, licitações como uma nova receita, tributário como uma linha de trazer fluxo de caixa para a empresa, e assim vai, né? Então eu sempre busquei essa vertente de empreender dentro do direito. E numa dessas surgiu daí nossa empresa de consultoria, que foi incorporada em 2023 pela Sterling, né, que é uma empresa de São Paulo, uma empresa que alinha tecnologia com o direito,
Foi assim que a gente desenvolveu, né, a Marmon, que eu entrei nessa operação também, porque a gente tem que olhar para o cliente como alguém que tem muitas demandas, né? Não é só aquela que eu presto para ele, mas ele tem muitas necessidades. Então, eu sempre fiz essa ponte entre conexões, benchmark em outros lugares, não só no meu segmento, né, e começar a juntar tudo isso para que a gente possa, de fato, né, ajudar o empresário, que no final do dia o propósito é esse, né, ganhar um cliente e fazer com que ele fique e que ele traga os amigos, né? Exatamente. Tu és advogado há mais de 16 anos e não foi um caminho simples, né? Hoje, contando a história, a gente faz um resumo e foi acrescentando toda essa inovação ao longo do caminho. E no meio desse caminho, tu também foi professor. Como é que foi conciliar isso tudo e entender quando era o momento de agregar uma nova especialização ou um novo serviço? Como é que foi na tua carreira? Na verdade, eu tive que abandonar a docência porque não tinha mais tempo, né? Apesar de ter gostado bastante da experiência, desde que eu formei, eu sempre busquei especialização, né? Eu até aconselho, né, as pessoas aí a não só sair da faculdade já e buscar uma pós, um mestrado e tal, porque eu acho que tem que ter uma vivência para tu aproveitar ao máximo aquilo, né? Mas eu busquei especialização no direito desde cedo, né? Desde que saí da academia. E como eu estava falando antes, quando eu vi que tinha outras necessidades, que o direito não ia me ajudar, eu fui para um MBA para buscar conhecimento além do direito, né? Busquei também um LLM, que é uma especialização mais, né, específica na área tributária, societária, e isso, claro, me credenciou para poder lecionar, inclusive onde eu me formei, né, que foi muito, muito, muito bacana, e eu acredito que se a gente obviamente não buscar esse conhecimento, é claro que eu vou ficar para trás, mas a gente tem que ter muita cautela, até porque quando sai da faculdade, você não sabe direito o que tu quer, né? Ainda mais o direito, que tem, tantas especialidades, tantos ramos do direito, tanta coisa para a gente fazer, né? Então, essa visão mais generalista te permite entrar em contato com muita coisa, né? Claro, tem gente que, desde o início, na faculdade, já começa a trabalhar, por exemplo, com o tributário e segue essa carreira, mas comigo foi um pouquinho diferente, né? Não tinha muita noção aonde que eu queria, né, estar. Então, na faculdade eu lecionei análise econômica do direito, que é uma matéria que eu gosto bastante, tem um pouco de economia, um pouco de direito, né? E prática jurídica, processo, que eu também gosto bastante. Então foi mais ou menos esse ambiente assim que eu acabei indo para docência, né? E é super legal porque tu tens uma visão diferente, não é só aquela visão do direito um pouco mais fechado, né? Tem uma questão mais empreendedora, isso traz proximidade também. E tudo isso foi possível com inovação, né? Então foi uma coisa que tu sempre buscou na tua carreira, ter essa inovação? Hoje eu estou numa pasta da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia de Gestão e Inovação, né? Quando eu falei até com a diretora-geral, na época, né, a doutora Fernanda, que ela me convidou, ela tinha conhecido o escritório, ela falou assim, eu queria muito fazer isso, eu acho muito legal todas as frentes que vocês trabalham, e a inovação, isso é muito legal porque quando tu fala a palavra inovação, na cabeça já vem o quê? Tecnologia, robotização, IA. Algo muito distante, né? Internet das coisas, né? E na verdade inovação é basicamente tu olhar para um processo ou para um produto, seja ele, né, jurídico, que é o serviço, ou um produto mesmo, e dar uma característica nova, né, diminuir custo, aumentar a competitividade com algum tipo de processo, né, ter um impacto ambiental menor. Então, inovação é basicamente isso, né? Então, nas pequenas rotinas também, a gente às vezes quer complicar muito, mas simplificando a gente consegue chegar na inovação, né? Que a inovação são os porquês, né? E como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso fazer melhor? E a gente chega até num processo limpo e inovador, né? Então, a gente costuma dizer lá na Sterling, quando a gente trata de lei do bem, que, né, totalmente relacionada com inovação, que a inovação está desde compras até logística. E o pessoal acha que não, inovação é ter um laboratório com um professor Pardal lá dentro, fazendo um monte de cálculo, um monte de robô. Não, inovação, às vezes, ela é um quebra-cabeça que está espalhado na organização, que a gente entra lá e fala, não, se eu encaixar isso aqui, é um processo de inovação dentro da tua fábrica, dentro da tua esteira de produção, dentro do teu setor comercial. Então, está em todo lugar, né? Tu falou de um tema aqui que é bem interessante, que é a lei do bem. Para quem está nos ouvindo, nunca ouviu falar, não conhece, explica um pouquinho melhor para a gente o que é isso e como funciona. A lei do bem, ela transcende o interesse
do empresário e, na verdade, ela é um projeto de desenvolvimento nacional, né? O Brasil, se a gente for pegar, por exemplo, o período de 2000 a 2010, se a gente for fazer investimento em inovação versus PIB no Brasil, é menos que 1%. Se a gente for fazer uma comparação com, por exemplo, o país da OCDE, ele chega a 2,3% do PIB, então é quase o triplo, né? A lei do bem ela foi sancionada em 2005. Hoje, né, nos últimos 10 anos, já passou para 1,3% do PIB, então é muito decorrência da lei do bem, porém é uma lei que é muito pouco utilizada. Claro, tem suas barreiras, né, tem seus porquês, né, mas também tem desconhecimento, tem muita coisa que a gente pode destrinchar rapidamente aqui. Se a gente for fazer uma comparação, né, pega a França, que é um país que foi um dos primeiros, né, um dos pioneiros em legislação para inovação, para incentivo à inovação. Eles fizeram isso em 83. E a lei deles traz assim, ele rompe algumas barreiras que a nossa lei já tem. Por exemplo, lá a inovação qualquer empresa pode fazer. Aqui no Brasil, só quem está no lucro real, tem que ter base positiva, ou seja, tem que ter lucro, tem que estar com a CND em dia. Então, tem algumas barreiras. Lá, por exemplo, na França, eu posso retroagir para buscar valores que eu já, né, dispêndios que eu já tive em inovação. Aqui no Brasil é só no período, né, que eu estou analisando, que é de 1 ano. Então, o que a gente pode falar rapidamente, tentando simplificar ao máximo, que é a lei do bem, né? Lei do bem, como eu antecipei, tem a ver com inovação, né? Inovação é um processo novo, um produto novo, uma característica nova que tu traz para o teu serviço ou produto e que traga algum tipo de diminuição de risco, aumento de competitividade, aumento de produtividade, diminuir impactos ambientais. Então, é uma série de coisas que a gente vai observar que isso lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, que é quem recomenda ou não os projetos, é avaliado. Não tem um frame que fala assim, isso é inovação, isso não é inovação. Mas existe um conceito muito forte lá dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é a diferença entre projeto de engenharia e projeto de P&D. Né? Projeto de engenharia, eu sempre cito o exemplo do James Cameron, né, que fez o Avatar. Né? Quando a gente fala de inovação, existe sempre uma barreira tecnológica. Né? O James Cameron, em 90 e pouco, lá que foi quando ele concebeu o filme, ele falou, não consigo fazer esse filme agora porque eu não tenho tecnologia ainda para fazer os efeitos especiais. Isso é uma barreira de tecnologia, né? Um exemplo esdrúxulo, mas só para entender, né? Se a gente for pegar, por exemplo, internet, carro elétrico, que são os exemplos mais claros, né? O Elon Musk, o foguete dando a ré, né? Então são barreiras tecnológicas que são superadas. Só que vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, né? Quando eu descarto um projeto de engenharia, que é o quê? Eu vou trazer uma máquina para melhorar meu processo de produção, aumentar minha capacidade produtiva. Aumentar a capacidade produtiva não é um projeto de inovação, né? Agora, se eu trago um maquinário onde eu vou criar uma metodologia para a minha empresa, que eu vou reduzir o meu custo, ou eu vou retirar determinado químico dentro da minha solução, ou eu vou, com esse maquinário e através da minha metodologia ou tecnologia aplicada, eu vou diminuir o impacto ambiental. Então, aí que entra o nosso time, né, de consultoria, para que a gente possa, lado a lado, né, hands-on, sentar com a empresa e começar a pegar essas pecinhas e montar o quebra-cabeça. Porque, para mim, assim, a maior barreira, né, e trazendo um pouquinho de número absoluto, hoje tem 150 mil empresas habilitadas, ou melhor dizendo, elegíveis para a Lei do Bem. E que não sabem, provavelmente. 3.943 fizeram. É um gap enorme, né? Então, eu acho que um dos maiores óbices ou objeções que existem primeiro, conhecimento, e segundo, engajamento da empresa, dos personagens principais ali, para que possa, de fato, estruturar o projeto. Então, tem um pouquinho de resistência, né, e até desconhecimento, porque quando eu faço eu chamo um engenheiro para falar assim, me conta um pouquinho do teu projeto. Nossa, ele vai ficar 1 hora e meia apaixonado pelo projeto. Se eu mando para ele uma planilha Excel e um formulário do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele vai falar, não vou fazer isso, não tenho tempo, não é prioridade, blá, blá, blá. Só que quando a empresa entende que o projeto, depois do lucro, né, o lucro antes do imposto de renda e CCLL, né,
eu vou conseguir aplicar 20% de exclusão, pô, a dependendo da empresa, é muito dinheiro no bolso. Então, eu tenho que chegar para a contabilidade e falar o seguinte, olha, isso aqui é uma linha orçamentária, tu já faz isso todo dia, é só incluir essa linha. Pessoal do projeto, vamos sentar aqui, eu vou sentar do teu lado, vamos preencher esse formulário, vamos trazer as informações que eu preciso, Então a gente tem que cooperar, né? Então, eu acho que a grande missão nossa é justamente não só trazer o serviço, mas é falar para o empresário, olha, eu vou sentar aí e vou te ajudar a fazer, né? Então, como é que funciona hoje a Sterling falando nesse sentido, né? Como é que ajuda as empresas a conhecer esses benefícios? Como é que é a atuação de vocês? A Sterling claro, a gente não está no lucro real, então a gente não pode ter lei do bem, né? Mas a Sterling é um exemplo de inovação, porque o que a gente fez? O Paulo Reales, que é um dos fundadores, ele trabalhou em Big Four, enfim, advogado tributarista, e quando ele fazia projetos de auditoria, ele tinha muita dificuldade, porque tu imagina, a gente fez um projeto de recuperação tributária numa grande varejista. Se eu voltar 60 meses de toda a escrituração fiscal, contábil dela, num Excel dá 1 trilhão de linhas. 1 trilhão de linhas, assim, dentro do Excel é limitado a 1 milhão. Tu imagina quantos Excel são isso, né? E o trabalho de consultoria, ou o trabalho, né, tributário, quando a gente olha benefício, etc., sempre é feito em Excel. E ele falava, pô, não é possível que a gente não possa desenvolver algo que eu fuja do Excel, né? Então, hoje na Sterling a gente, né, patenteou, inclusive, a gente tem um algoritmo próprio, um sistema, em que a gente faz com extrema velocidade e tem muita precisão em relação às informações que a gente trabalha, fazer um projeto de toda a base, enxergar toda a base tributária da empresa e trazer benefícios fiscais, planejamento, ajustar RP. Isso traz uma economia gigantesca para a empresa. E é muito difícil para a gente, porque quando a gente fala de serviço, eu materializar, tangibilizar isso para o empresário numa reunião é difícil, porque eu não vendo o sistema é a minha ferramenta, né? Então, todo mundo se apropria e fala, eu tenho tecnologia, mas no final demora 6 meses e ele está no Excel. O Excel é muito precário, né? Fico lá no copia e cola, etc. Então, a Sterling é um case de inovação. E quando a gente fala, por exemplo, de lei do bem lá dentro, que dá um trabalho muito mais no cliente, como eu falei, não tanto no sistema, o que a gente está fazendo para levar essa informação? Primeiro, obviamente, né, a gente fica muito feliz de estar no LEAD, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque a gente consegue ali alcançar, né, e consegue espalhar a palavra aí de que, olha, existe um gap muito grande de empresas que podem ter esse benefício, né, e não buscam, né? Em Santa Catarina, salvo engano, foram só 380 projetos. Não quer dizer que são 380 empresas, né? Porque uma empresa pode ter mais de um projeto. Então a gente tem que ir VEG, empresas que tradicionalmente já usam lei do bem, né? Porque sempre é assim, né? Os grandes fazem, depois vai todo mundo junto. E essa visão que a gente tem que aumentar a régua, melhor dizendo, do empreendedor e não ficar só atrás do pioneirismo das grandes corporações. Não, a lei está ali, está posta, né? Tem empresas de consultoria para ajudar que fazem para essas grandes corporações, é só utilizar, é só ir atrás. E perder esse medo, essa objeção de que, nossa, eu estou falando de tributo, eu vou trazer problema para dentro de casa. Não funciona dessa forma, né? Se existe a legislação, se existe a recomendação do Ministério da Ciência e Tecnologia, se existe uma empresa que está validando o projeto com conhecimento, inclusive espelhando, né, o que o Ministério e a Receita Federal entendem, tem que ir, porque isso no final, como eu falei, é prejuízo para uma empresa que tem inovação não usar o benefício, né? Então a gente está aqui, no começo do podcast eu falei que hoje a gente ia falar um pouquinho mais de inovação, gestão e incentivo fiscal. Então tudo isso é importante para o empreendedor ter em mente também, que não é só a entrega do dia a dia, tem alguns outros detalhes que vão ser benefício para ele também, né? Quando a gente fala, por exemplo, de governança, ela tem vários espectros, né? De modo geral, quando se fala em governança, vem à mente só aquela coisa do conselho, a família, né? Mas governança está em todo lugar, né? E é muito difícil praticar governança, né? É uma dificuldade. A gente enfrenta muita dificuldade porque no final são pessoas, né? São processos de pessoas. Isso que é uma empresa, processo de pessoas e tecnologia, né? Hoje em dia, mais do que nunca. Ainda mais serviço. Se não tiver tecnologia, vai estar atrasado, né? Então, quando a gente fala de governança a nível, né, tributário, contábil, etc., a gente precisa buscar ferramentas, né? A gente precisa buscar conhecimento fora, não só achar que dentro de casa eu consigo resolver tudo, porque para eu desenvolver tecnologias ou eu desenvolver pessoas capacitadas para que eu extraia 100% da eficiência tributária,
é muito difícil, até porque o core da empresa não é esse, né? Claro, eu tenho a minha controladoria, mas a controladoria ela é especialista na empresa, né? Ou seja, no negócio da empresa. E não vem com essa visão de fora ou com cases de fora, com estratégias. Então, é nisso que a gente coopera, com essa inteligência para que, né, seja absorvida pela governança da empresa e ela não só aproveite o projeto, mas sim leve isso, né, de forma perene e se atualize, né? Porque Brasil, quando a gente fala de tributação, é um ambiente muito complexo e desafiador. Então a gente está vindo tá chegando aí uma reforma tributária que vai ser um período caótico, trabalhar com 2 sistemas, ninguém sabe muito como é que serão os benefícios. Então eu acredito que nesse tema o mais importante é ficar antenado, estar conectado, né? Treinar, capacitar, isso é o mais importante. E tu trouxe vários aspectos. O nosso podcast ele é focado principalmente em liderança e comunicação. A gente nem chegou a tocar nesse assunto, mas todos os pontos que tu trouxe caminham para essas 2 frentes, né? A liderança frente aos colaboradores e a comunicação necessária entre consultoria, entre empresa, entre os colaboradores também, os fornecedores, para conseguir os melhores benefícios, né? Eu penso assim que o líder, né, do futuro, inclusive, claro, é algo que a gente denota. Eu sou um cara apaixonado por biografia, porque a gente aprende muito, né? Como que o cara... Pega o Elon Musk, que a gente citou antes. Como que o cara saiu de lá e ele toca 3 empresas daquele tamanho, tem tempo para ainda virar um ministro lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente aprende muito. E tem uma coisa que é muito comum em relação a essas pessoas, né, de sucesso, esses líderes inspiradores, né? Que, primeiro, eles têm uma visão de que eu tenho que tratar determinados fornecedores, né, consultores, etc., como estratégicos. Trazer mais para perto, né? Porque eu tiro essa arrogância de que eu sei tudo, eu faço tudo. A gente tem várias histórias trágicas aí de empresas de muito sucesso que acabaram se perdendo no meio do caminho porque não buscaram isso, né? Não estavam conectados com comunidades empresárias, não estavam buscando benchmarks específicos, trocar as dores e buscar soluções. Então, isso para mim é fundamental na liderança. E a segunda, obviamente, é pessoas, né? Então, uma liderança que tu precisa de um título para dizer que tu é líder não vai funcionar para nada. Então, o comportamento, o exemplo, ele é fundamental. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, né? Vamos falar de empresa líder, não do líder com o CEO, o diretor, o gestor, enfim, mas empresas líderes hoje, serviço principalmente, tem que ter tecnologia. A gente vê empresas tradicionais que nem imaginavam, né, tá numa mesa conversando com startups para adquirir uma determinada tecnologia, mas são fundamentais, né? A gente pega, por exemplo, o setor automotivo, tão tradicional como é, né? Hoje fazendo aquisição de empresas para colocar lá um GPS de georreferenciamento em trator. Pô, são soluções que ele está buscando no mercado. Talvez o P&D dentro da empresa não funcionaria, mas está lá fora, ele está antenado, está se comunicando, está trazendo para dentro alguma iniciativa, né? E o próprio direito, né? Vem mudando ao longo do tempo e essas pequenas inovações em processos, em estudos, em mudança no formato do negócio, digamos assim, né? Tem mudado também, né? A advocacia, né? Isso. A advocacia, ela é muito resistente à mudança, né? A gente vê que tem muita barreira, assim, a ser transposta, né? Eu lembro de uma história que me contaram na OAB, que quando mudou para o PJE, né? Porque antes era processo físico, né? Um monte de advogado, assim, né, de muitos anos de profissão, pararam, falaram, não consigo, né? Agora tem que abrir um computador, entrar no... Então, tem muita barreira. Agora, quando a gente começa a conectar, né, como eu falei no início, de começar a enxergar, né, não só para a árvore, né, como eu costumo falar, mas ter a visão, né, da floresta e ver assim, pô, meu escritório está dentro desse ambiente. Esse ambiente está indo para aquele lugar. Então, pô, se eu não tiver uma estratégia para ir para lá, eu estou indo para o caminho errado, né? E a gente não pode ficar muito à deriva, né? Então, eu acho que a liderança vem, obviamente, né, o direito que é tão personalíssimo, como eu falei, a liderança está, claro, ser um bom profissional, ser, né, capacitado na área técnica, mas também ter essa visão de futuro e conversar no mesmo nível dos empresários, né? Porque
às vezes olha para o escritório de advocacia, não, um monte de papel ali, tem um computador, um estagiário, um advogado. Não, o escritório hoje ele tem níveis de governança e de ações estratégicas como qualquer outra empresa, né? Exatamente. João, a gente está chegando no fim do nosso podcast, foi bem rápido hoje, né? Mas eu sempre peço para o nosso convidado deixar um conselho, um direcionamento, uma fala para quem está nos ouvindo. Então fica à vontade para trazer para a gente o teu conhecimento. Meu Deus, agora sim, ó, como a gente está falando de pessoas e conexões e liderança, tem uma frase que eu falo, que alguém deve ter dito isso, né, algum dia, né? Mas que o network, ele é tua prisão ou é tua libertação, né? Então, dentro do relacionamento, tu estar em contato com pessoas, se conectando, ali às vezes vai ter uma coincidência, vai ter algum fator, algum entendimento que tu não tinha, ou conhecimento, ou muito aprofundamento, que tu vai trazer isso para ti. Não é só abrir portas, mas também trazer conhecimento para dentro de casa. Então, na minha jornada, eu acredito que tudo que eu consegui desenvolver, e tudo que tem ainda para a gente implementar, veio tudo de relacionamento, de conhecer pessoas, né? Então, em tempos de online, eu acredito que o offline ele ainda está na moda, ele sempre vai ser importante, e a gente não pode ficar tão bitolado também no chat GPT da vida, mas viver um pouquinho essas relações, que é ali que está o valor, né? Por mais que a tua empresa seja PJ para PJ, tem que entender que são pessoas, né? Então é uma pessoa comprando, uma pessoa vendendo, uma pessoa tendo consultoria, uma pessoa sendo consultor. Então acho que um recado que eu deixo é esse, né? Valorizar a conexão com pessoas, né? João, muito obrigada por ter compartilhado a tua história conosco, e eu quero agradecer especialmente a você que nos acompanha pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais uma história para vocês. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.